Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, do PSDB. Quais os pré-requisitos de uma cidade bem planejada? Qual o balanço da gestão José Sarto Nogueira? Vamos falar sobre o papel do PSDB nas eleições de 2024. Ainda, os planos do convidado para as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Elcio Batista é cientista social e mestre em sociologia. O convidado ocupou vários postos político-administrativos no governo do estado e na prefeitura de Fortaleza, nas áreas da cultura, juventude e segurança pública. Em 2020, então no PSB, Elcio Batista foi eleito vice-prefeito de Fortaleza na chapa de José Sarto, do PDT. O entrevistado é atualmente presidente do PSDB no estado do Ceará. Elcio é superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, IPLANFOR. Foi eleito recentemente presidente da rede brasileira desses equipamentos que ajudam a pensar o futuro dos grandes centros urbanos. E é com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que converso no programa de hoje. Vice-prefeito, presidente do PSDB, presidente da rede dos institutos, o nosso muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Eu que agradeço, Erivaldo, mais uma oportunidade de poder dialogar, discutir, debater e, ao mesmo tempo, buscar compreender junto com você, talvez, uma série de processos importantes, seja para o desenvolvimento das cidades, seja do ponto de vista político. Perfeito. A gente vai tentar organizar aqui a nossa conversa nesses 3 blocos, aproveitando o máximo possível, assim, de uma forma mais pedagógica, mais didática, né? Blocando aqui mais ou menos um assunto por bloco. Eu queria, nesse primeiro momento, Elcio, até como gancho do que eu acabei de ler aqui, antes da gente começar a conversa, eu falo que esses equipamentos, né, cuja associação você preside em nível de Brasil, ajuda a pensar, esses institutos ajudam a pensar o futuro dos grandes centros urbanos. Eu pergunto, caberia aí também estudar o presente dos grandes centros urbanos para que daí a gente consiga extrair para onde uma cidade como Fortaleza está indo? Não tem, na verdade, futuro sem passado, sem presente, né? Na verdade, você tem que encadear o passado, o presente, para você poder propor um futuro. Planejar um futuro, pensar um futuro, né? Então, os institutos de planejamento, eles no Brasil, o primeiro deles é de 1965, é o IPUC, lá em Curitiba, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. De 65 para cá, muitos institutos surgiram, foram fechados, alguns voltaram a existir. Fortaleza é um caso típico. Começou com uma superintendência na década de 70, final dos anos 70. Essa superintendência, ela continuou, virou um instituto de planejamento nos anos 90, no início dos anos 2000 ela acabou e voltou em 2012, ainda no final da gestão da prefeita Luiziane Lins. Ela criou por lei, mas só foi implementado mesmo na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Então, os institutos sempre foram importantes nesses últimos 60 anos, para pensar as cidades e o desenvolvimento urbano sustentável, né? E é a partir do presente que você precisa projetar o futuro. Essa rede brasileira, ela foi criada justamente para a gente fortalecer a capacidade institucional das cidades brasileiras de planejarem o seu futuro. Planejar o futuro significa que os problemas que você tem no presente precisam ser endereçados, precisam ser resolvidos no tempo. Sim. Para isso que serve o planejamento, para resolver problemas do presente, mas que eu preciso de um tempo para que eles sejam resolvidos. Porque nenhum problema de nenhuma cidade do mundo se resolve em uma semana, em um mês, em um ano, nem às vezes em 4, 10 anos. Você precisa de um tempo maior para que
esse problema possa ser resolvido. Entendi. Estamos falando, portanto, de um diagnóstico intersetorial de uma cidade complexa como é Fortaleza, mas quando você coloca que Fortaleza passou muito tempo sem esse trabalho de pensar a cidade, portanto, estamos falando de um percurso de gestão que ficou seguindo com muitos pontos cegos, sem uma base técnica, etc. Dá para a gente dizer que Fortaleza de alguma forma, colher algum prejuízo por não ter, durante esse gap temporal, tido um Implanfor? Sem dúvida. Sem planejamento, você dificilmente consegue resolver qualquer questão, seja ela até individual, e que dirá de uma cidade que tem problemas extremamente complexos. Então, você precisa se planejar para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos, para que você seja capaz de enfrentar os problemas que existem em qualquer cidade do mundo. Então, só para lhe dar um exemplo, Fortaleza tem 297 anos, vai fazer 300 anos daqui a pouco. Saneamento básico. Fortaleza hoje tem 65% de saneamento básico. Nós vamos 297 anos para fazer 65%, digamos, de saneamento básico. Temos que, até 2033, segundo o Marco Legal de Saneamento, a gente precisa chegar a 100%. Você imagina só, nós vamos fazer em uma década o que levamos 297 anos para fazer. Uhum. Mais do que isso, se você for olhar, saneamento básico, muitas cidades do mundo resolveram no século XIX, final do século XIX, início do século XX. A gente está no século XXI e ainda não resolveu um problema de uma cidade como a nossa. Isso é só um exemplo. Uhum. Se a gente vai para a habitação, a falta de planejamento da cidade e, ao mesmo tempo, a dinâmica do campo para a cidade... O êxodo, né? O êxodo do campo para a cidade, ao longo das décadas, principalmente de 50, 60, 70 e 80, fizeram com que Fortaleza crescesse de forma muito veloz, sem ter recursos e sem ter planejamento para acompanhar esse crescimento populacional. Foi um crescimento anômalo, né, inclusive. Né? Crescimento anômalo. E aí, falta de recurso, falta de planejamento, deu no que deu. Uma cidade muito desigual, com problemas sociais que precisam ser enfrentados. Então, é aí que os institutos de planejamento cumprem um papel importante. É porque eles são capazes de, no presente, orientar o futuro. Entendi. E estabelecer esse futuro a partir de um conjunto de prioridades. O orçamento ele passa a ser orientado por essas prioridades. Vou te dar um exemplo. Em 2012, na eleição do Roberto Cláudio, lá no plano de governo, estava coordenando o plano de governo junto com o Eudoro Santana, e naquele momento a gente colocou que Fortaleza precisava ter escola em tempo integral para romper os ciclos de desigualdade, ao mesmo tempo os jovens, adolescentes, eles poderem estar o dia todo na escola, porque isso era um mecanismo de proteção social, e ao mesmo tempo numa cidade pobre, em que você precisa empoderar as famílias, principalmente as mulheres, você precisava que as mulheres tivessem tempo, seja para estudar, seja para trabalhar, e, portanto, os filhos teriam o dia todo de aulas e de, ao mesmo tempo, de desenvolvimento, né? Cognitivo, afetivo. O que acontece hoje? Depois de 11 anos de início da gestão do prefeito Roberto Cláudio, Fortaleza tem quase 70% das matrículas em tempo integral no município. Então, planejamento é também paciência para começar a colher os frutos, né? Tem que ter paciência. Se você não tem paciência, você não vai conseguir efetivamente nem planejar, porque o processo de planejamento pede paciência, e não vai conseguir executar. Agora, o que é sabido por toda a literatura, por todos os estudos, é o seguinte: tudo que é bem planejado, depois é bem executado. Tudo que é mal planejado, também é mal executado. Entendi. Então, o planejamento serve justamente para você fazer uma boa execução, você ter capacidade de ser mais eficiente, gastar menos no processo de execução e, ao mesmo tempo, ter um impacto maior do que se você não tiver planejamento. Quando você fala em bom planejamento, a gente está se referindo a um diálogo, eu diria, honesto com um programa de governo, ou é aquela peça de marketing político que vai lá para o eleitor se seduzir, mas por trás tem de ter uma base real, concreta, porque uma vez na gestão aquilo vai ter de ser executado, né?
Eu acho que a gente precisa diferenciar o que é plano de governo e o que é planejamento, digamos, de Estado ou um planejamento de longo prazo. De longo prazo. O planejamento de longo prazo, ele orienta 20 anos, 30 anos, 40 anos para o desenvolvimento. O Fortaleza de uma 2040, cidade. por exemplo. 2040, por exemplo. O planejamento de governo, ele vem, na verdade, a reboque do resultado de eleições. Você tem uma eleição, você tem normalmente os candidatos apresentam um plano de governo, muitos deles é só fictício, na verdade, é só para cumprir uma burocracia do Tribunal Regional Eleitoral. Outros são melhor elaborados, têm mais consistência. Alguns são impraticáveis, né? Alguns são impraticáveis, com certeza. Mas esses que são bem elaborados, esses que são discutidos durante as eleições, eles, se o candidato for vencedor, ele vai ser justamente acoplado, manter uma relação com o planejamento de longo prazo. E ele vai se adaptar a esse planejamento de longo prazo. Como qualquer governante eleito, ele tem todo o direito de implementar o seu plano de governo. Sim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai compatibilizar com o plano de longo prazo. Se você tem um instituto de planejamento, isso é mais fácil, porque você une a técnica do instituto de planejamento com a política, com a democracia, com o resultado das eleições. Então, técnica e política se combinam e essa boa combinação faz com que você consiga alcançar os objetivos. Entendi. Isso evita também a descontinuidade. Por que eu preciso ter planejamento de longo prazo? Porque tem políticas públicas que, se você não tiver continuidade, você não consegue alcançar o impacto que você quer. Vou lhe dar um exemplo. Segurança pública, para tomar um exemplo de Estado. O que aconteceu desde o final da gestão do Tasso, em 2002, quando foi substituído pelo Lúcio Alcântara? Nunca mais a gente teve continuidade de política pública na área de segurança. Por isso que é uma tragédia. Isso explica a situação atual? Explica a situação atual, não tenho nem dúvida. O Lúcio desfez muito do que o Tasso fez. Tinha um problema de financiamento. Eu lembro que o governador reclamava que não tinha recurso federal, etc. Mas desfez aquilo que tinha sido feito de bom. A essência, os distritos modelos, por exemplo, que era o programa de integração, foi desfeito. Ficou, naquele momento, a CIOPS, que depois foi sendo aperfeiçoada, o trabalho de dados e de informações do governo do Estado do Ceará. Mas o restante da política pública se desfez. Aí a gestão do Lúcio desfez e não colocou nada no lugar. A gestão do Cid desfez e tentou colocar no lugar uma reforma institucional, criando a Academia Estadual de Segurança Pública, criando a PEFOS, criando o Ronda do Quarteirão, que aí veio a eleição do Camilo, se desfez, não tem mais Ronda do Quarteirão. Aliás, já durante a eleição do Cid, mas o Cid deixou uma coisa legal, o Em Defesa da Vida. Só que na gestão do Camilo, o que foi que aconteceu? Os primeiros anos continuou, depois acabou Em Defesa da Vida. E você criou o Ceará Pacífico, aí agora o governo Elmano já esqueceu o Ceará Pacífico. Aliás, o próprio governo Camilo esqueceu na segunda gestão, quando veio a Covid. Então, assim, essa descontinuidade de política pública explica muito do fracasso que nós temos em termos de resultados. É exatamente o outro lado. Se planeja, temos resultados. Se não planeja, essa situação aí, né? Vou lhe dar outro exemplo. Quando um filho de qualquer pessoa nasce, se você fizer o planejamento, se você imaginar, planejamento, eu quero que meu filho vá para a universidade. Até ele chegar na universidade, serão 18 anos. Com muito investimento e planejamento, né? Até ele terminar a universidade, serão 22 anos, se for um curso de 4 anos. Se for um curso de 6 anos, serão 24 anos. Entendi. Ou seja, para você formar um jovem, uma criança, até ser jovem, terminar a universidade, nós estamos falando de 24 anos. Como é que você vai resolver qualquer problema de uma cidade extremamente complexa, como, por exemplo, Fortaleza, que tem 2,4 milhões de habitantes, em 10 anos, em 5 anos? Não. Exatamente. O mínimo que você pode ter são 20 anos de bom planejamento e de priorização. Sobre essa questão da população, Elcio, Fortaleza é a capital mais adensada do país, ou seja, a divisão entre pessoas por quilômetro quadrado, né? Esse índice é o mais alto. Nós temos também um mercado imobiliário privado muito pujante, né? Que chega em alguns
elementos, definir para onde a cidade está indo, para onde está crescendo, para onde está se desenvolvendo, né? E temos, em paralelo aqui na capital, o plano diretor que está sendo discutido, avaliado. Qual o papel da prefeitura do Iplanfor nesse, vamos dizer, equilíbrio, porque você tem um déficit habitacional, você tem áreas que precisam ser melhor tratadas, você tem essa iniciativa privada que tem muito capital privado. Como que essa equação fecha, Elcio? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem planejamento sem economia e não tem cidade sem economia. A economia ela é muito importante e ela deve orientar um conjunto de decisões que são tomadas na cidade. É uma das variáveis, né? É uma variável fundamental. Então, a economia, ela puxa, porque através da economia é que você vai entender para onde vai o mercado de trabalho, quais são as qualificações necessárias, como é que as pessoas podem empreender nessa cidade. As demandas de mobilidade, porque impacta, né? A demanda de mobilidade, de onde é que vai vir, isso tem relação direta com a economia. Sim. Então, a economia é um vetor fundamental para você entender o desenvolvimento de uma cidade. Agora, junto com a economia, eu tenho que ter a base ambiental da cidade e eu tenho que ter a questão social, a sociedade. Então, o equilíbrio entre a economia, a sociedade e natureza, como a gente fala, ou ambiental, vai produzir o que a gente acredita ser sustentabilidade. Então, esse processo é sustentável se essas três variáveis elas estão bem integradas. Isso significa que o plano diretor ele vai orientar o desenvolvimento da cidade para produzir um equilíbrio entre essas três variáveis. A partir de quê? De um bom diagnóstico. Um diagnóstico do presente. Como é que Fortaleza chegou até aqui? E como é que a gente vai alcançar novos objetivos no longo prazo? A partir disso é que você organiza o plano diretor. Não dá para organizar o plano diretor apenas com uma visão de gabinete, técnica. Você tem que ter participação social. Ou a partir de pressão de A ou de B, né? Ou a partir de pressão de um grupo ou de outro. Você precisa escutar as pessoas. Você precisa estar ouvindo todas as pessoas e grupos e entidades que representam a sociedade civil organizada. Para que, através dessa escuta, dessa participação, você tenha capacidade de planejar melhor a cidade, né? Então, é assim que a gente está construindo o plano diretor, mas é assim também que a gente constrói a visão de longo prazo da cidade, Fortaleza 2040. Entendi. Tentando buscar e produzir um equilíbrio. O setor imobiliário, ele é fundamental, porque uma cidade, basicamente, ela é o quê? Um conjunto de estruturas, como a gente vê, de prédios, de casas, de residências, de comércio, de serviços, de mobilidade. Então, a cidade, ela, por mais que a gente hoje esteja falando e quer muito que você tenha, de novo, agricultura urbana, por exemplo, mas uma cidade é essencialmente comércio, serviços e indústria. Mas, cada vez mais, a indústria está fora das grandes cidades. Isso. O que nós temos agora são as chamadas novas indústrias de base tecnológica, que podem sim ficar dentro da cidade. Perfeito. Eu queria fazer um rapidíssimo intervalo, Elcio. Daqui a pouco a gente retoma a partir desse ponto de inovação muito interessante para a cidade de Fortaleza, tá bom? Claro. A gente vai, portanto, fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, mais bate-papo com Elcio Batista. Ele é vice-prefeito de Fortaleza, é presidente do PSDB no estado do Ceará e também superintendente do Iplanfor, o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Portanto, temos ainda muito papo aqui com o convidado de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, que recebe o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, aqui comigo, Erivaldo Carvalho, no programa Política. O Elcio também é encontrado na internet. Como é que faz para chegar ao seu usuário no Instagram, Elcio?
@Elcio Batista, bem facinho. Tudo junto, conforme Tudo aparece junto, aqui na... Elcio Batista. Certo. O Iplanfor, o Fortaleza 2040 também é possível encontrar lá? Também é possível encontrar tanto no Instagram, no Facebook, mas também através da web, da internet, né? Principalmente se você colocar lá só Fortaleza 2040 na pesquisa, vai aparecer já diretamente para o site. Muito bem. Elcio, a gente saiu para o intervalo quando você falava de um novo modelo de economia com base tecnológica. Estamos falando de quê? De inovação, da garotada que está com essa nova mentalidade, de escolas profissionalizantes. Como que Fortaleza está situada nesse debate? A gente está falando essencialmente de uma nova economia que surge a partir do uso intensivo de tecnologia, né? Vou te dar um exemplo. Cada vez mais, por conta da tecnologia, você vai ter uma pequena fábrica que você vai poder fazer um tênis desse aqui com impressoras 3D. Então, eu não vou chegar mais, talvez, numa loja e comprar um tênis que já foi fabricado em outro lugar. Eu posso até comprar, mas eu também tenho a oportunidade de colocar meu pé lá numa forma, naquele momento, e fazer um sapato apropriado para o meu pé, ou seja, personalizado. Então, isso já é uma tendência da indústria. Estou dando um exemplo de algo que já existe e que já é feito. Mas não só isso, né? Você vai ter e tem já um conjunto de outras indústrias de base tecnológica, que se chama indústria 4.0, que pode ficar dentro da cidade. Aquela indústria tradicional do século XIX, no século XX, com chaminé, grandes áreas que ficavam isoladas da cidade, essas cada vez mais elas estão fora dos grandes centros, elas foram para a periferia dos grandes centros, como aconteceu com Fortaleza. Fortaleza era uma cidade industrial, já teve 3 áreas industriais em Fortaleza. Elas saíram daqui, foram para Maracanaú, Horizonte, para o interior mais distante, né? As recentes para o PECEM, né? Para o PECEM, região metropolitana de Sobral, região metropolitana do Cariri. Então, essa é uma tendência em todos os lugares do mundo. Agora, há novas indústrias que elas podem sim ficar na cidade, elas conseguem conviver dentro da cidade. As indústrias antigas e mais tradicionais já não conseguem mais, né? Imagine uma indústria de tinta, por exemplo, que produz uma grande quantidade de resíduos tóxicos durante o processo de produção e que depois você precisa dar um desfecho para esses resíduos, tratar esses resíduos. Não pode ser colocado na rede coletora de esgoto. Então você precisa ter uma estrutura muito apropriada fora da cidade para ela se estabelecer. Entendi. A juventude em Fortaleza, você teve participação, inclusive, na elaboração da Academia Enem e outras participações na área da cultura, etc. Principalmente, assim, é muito ligado à sua imagem pública. Como está hoje, Elcio, a partir, inclusive, da sua experiência, a juventude de Fortaleza? Olha, eu posso dizer que Fortaleza tem uma excepcional estrutura hoje para os jovens poderem se desenvolver, né? Há um conjunto de políticas públicas que foram bem desenhadas, elas não são de agora, a gente já tem quase 20 anos de políticas públicas sendo continuadas relacionadas com a juventude. Elas foram aceleradas na gestão do Roberto Cláudio, intensificadas durante os 8 anos de gestão dele. A Rede Cuca, que foi criada, hoje a gente tem 5 centros de cultura e arte na cidade, em que você tem qualificação profissional, você tem esporte, você tem socialização dos jovens, você tem oportunidades no conjunto de atividades. Hoje é a maior rede que a gente tem no Brasil. Você tem uma Academia Enem, você tem o Juventude na Onda, que é um programa justamente para fortalecer as escolinhas, para os jovens poderem, através do surf, eles também continuarem estudando e eles também se profissionalizarem. É um programa de profissionalização, na verdade, Juventude na Onda, né? Você tem o Fortaleza Bilíngue, que é justamente para que os nossos crianças, adolescentes e jovens, eles possam desenvolver uma segunda língua. Você tem o Juventude Digital, que é o maior programa digital que a gente tem para a formação de adolescentes no Brasil, está aqui na cidade de Fortaleza. Então, são muitas iniciativas para a juventude na cidade de Fortaleza, organizadas e orientadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, né?
Então, hoje eu posso te dizer, Erivaldo, que o maior programa de juventude que a gente tem no Brasil e talvez o maior programa e a maior estrutura que a gente tem para os jovens de qualquer cidade nas Américas está aqui na cidade de Fortaleza. Entendi. O prefeito Sarto vai entregar um novo CUCA, o 6º CUCA, lá no Vicente Pinzon. Né? Além disso, tem um conjunto de outras ações que estão sendo desenhadas e que apoiam a juventude. O Sarto mesmo está lançando agora a questão do passe livre. Sim. Para todos os estudantes da cidade de Fortaleza. Como vai funcionar o passe livre, Elcio? O passe livre vai funcionar, você vai receber 2 passagens todo dia. E mediante a carteirinha, né? Mediante a carteirinha para todos os estudantes da cidade. Né? Ou seja, estudantes do ensino médio, estudantes do ensino fundamental, estudantes universitários, todos receberão essas 2 passagens para utilizar o sistema de transporte público. Então, isso mexe com outros benefícios que já existiam ou não? Não mexe com outros benefícios, é um benefício novo né? Que foi criado. Não é uma substituição, né? Não, ao contrário. O que tinha na cidade de Fortaleza era meio estudantil, classicamente. Que continua valendo, né? Passagem. Não vai pagar mais nada. Agora os estudantes vão pagar mais nada, na verdade. Ele continua valendo fora ele tem direito a 2 passagens. Sim. Se ele usa mais do que isso, sim. Entendi. Mas as 2 passagens estão gratuitas. Entendi. Ainda nessa vibe mais moderna, Elcio, Fortaleza está no circuito das cidades design, né? Como é isso? Explica para o não iniciado como é que funciona e que tipo de benefício, digamos assim, Fortaleza pode angariar a partir daí. Fortaleza é a cidade mundial do design, isso é uma chancela da Unesco, que foi conferida à cidade de Fortaleza. A Unesco é um órgão das Nações Unidas que tem como atribuição trabalhar a dimensão da cultura, a dimensão da ciência, né? E essa rede foi criada, e da educação, cultura, educação e ciência. Essa rede foi criada justamente para fortalecer a economia criativa nas cidades do mundo. O que é a economia criativa? É uma estrutura, digamos assim, de produção de serviços, de comércio e até de indústria, que trabalha a criatividade, que tem como elemento central a criatividade. A gastronomia, por exemplo, a economia criativa, a arquitetura, o design, né? A música, a comunicação, isso aqui, é economia criativa. Então, essa rede, ela tem 295 cidades no mundo e de design são 42 cidades. Fortaleza é uma dessas 42 cidades. O que Fortaleza ganha com isso? Né? Ela ganha, primeiro, projeção internacional. Ao fazer parte da rede, ela ganha divulgação, ganha comunicação internacional de que ela é uma cidade do design, e isso gera atração, isso gera a atenção das pessoas na cidade de Fortaleza. Segundo, ao fazer parte da rede, você entra no circuito de não só discussão, de debate, mas de interação, de troca, de oportunidades que são criadas a partir da rede, para você acessar, seja determinados editais internacionais, seja para você atrair determinados investimentos nessa área para a cidade de Fortaleza. Terceiro, você fomenta na cidade o engajamento cívico das pessoas nessa cultura do design. O design ele pode ajudar muito a desenvolver todas as áreas da cidade, porque design significa incorporar conhecimento ao processo de criação, ao processo de conhecimento, seja de um serviço, seja de um produto, né? Então, o design agrega valor. Quando algo tem design, quando algo incorpora conhecimento, você aumenta o valor do seu trabalho, ou do serviço, ou do produto que você está vendendo. Entendi. Né? Então, esse é um outro ganho que você tem. Em quarto lugar, a ideia que a gente está trabalhando aqui é justamente que o design seja um método, um instrumento, tanto do terceiro setor, da sociedade civil organizada, quanto do setor público, quanto do setor privado. Para quê? Para você gerar mais prosperidade. Aí, como é que a gente vai resolver o problema da desigualdade? Criando mais riqueza e distribuindo melhor. Sim. Só consigo resolver pobreza se criar mais riqueza e distribuir melhor. A gente sabe que o problema da desigualdade está vinculado. Por um lado,
Quando você não consegue criar riqueza, de fato, poucas pessoas vão se apropriar e a pobreza tende a prosperar. Essa ideia... Mas criar riqueza não. somente não resolve. Exatamente. Então, distribuir melhor essa riqueza. Inclusive porque na década de 70 tinha muito essa ideia, né, de que vamos deixar o bolo crescer para depois dividi-lo, né? Era basicamente um mantra da ditadura militar. De lá para cá o bolo cresceu e cresceu muito e essa divisão não veio, né? Aqui em Fortaleza, você falando aí, descrevendo a cidade tecnológica, da inovação, isso e aquilo, a gente imagina ser um grande centro urbano do mundo. Só que estamos falando de Fortaleza, uma cidade desigual, em que provavelmente uns 40% da população esteja no Bolsa Família. Então, assim, você tem máculas sociais muito fortes, né? Como que a prefeitura encara esse desafio, esse gargalo, para tentar, pelo menos, diminuir esse estoque de desigualdade, Elcio Batista? Fortalecendo políticas públicas que sejam bem desenhadas e, ao serem bem desenhadas, tenham mais eficiência para gerar mais impacto. Esse impacto aqui é justamente para reduzir as desigualdades. Então, é dessa forma que a gente está fazendo. A cidade tem se planejado para reduzir as desigualdades, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, sejam elas espaciais. Vou te dar um exemplo relacionado com isso. A gente sabe que uma pessoa que tem ensino superior, ela, na média, uma pessoa com ensino superior, comparada a uma pessoa que só concluiu o ensino médio, ela tende a receber a mais de salários 30% a 40% de salários. Ou seja, se você só conclui o ensino médio, você vai receber, digamos, R$2.000. Se você termina o ensino superior, a mesma pessoa vai receber incremento aí, né? R$2.800 ou R$2.600. 30% a 40% a mais. Então, o que a gente está fazendo? Preparando os nossos jovens melhor para que eles possam ter a oportunidade de chegar à universidade. Com isso, eles vão perceber um salário maior. Isso faz com que a gente consiga enfrentar a pobreza e também reduzir as desigualdades. É um dos caminhos sustentáveis, né, inclusive. Exatamente. Então, vou te dar outro exemplo. Se você olhar para as doenças na cidade de Fortaleza, onde é que você tem uma maior concentração de um conjunto de doenças na cidade de Fortaleza? Justamente nas áreas em que você não tem saneamento básico, por exemplo. Na hora que eu tiver saneamento básico nessas áreas, o que vai acontecer? Uma série de doenças hoje que a gente tem na cidade, a gente não terá em relação ao futuro. Então, é assim que você reduz desigualdades. As desigualdades, elas não são só econômicas. Você tem desigualdades que são sociais, mas que vão se relacionar com essas desigualdades econômicas. Quando uma pessoa na cidade de Fortaleza, por exemplo, porque não foi vacinada, porque está numa área pobre, não foi vacinada contra a polio, desenvolve a poliomielite, você está comprometendo todo o desenvolvimento dela para o resto da vida. Essa pessoa não vai conseguir, talvez... Está tirando a perspectiva dela, né? Não vai conseguir, talvez, chegar na universidade, não vai conseguir, talvez, se desenvolver plenamente, porque teve pólio. Entendi. Então, com isso você consegue reduzir um conjunto de desigualdades na cidade. Por isso que eu não gosto de falar sempre de desigualdade econômica, mas as desigualdades econômicas, elas precisam ser enfrentadas, são muito importantes de serem enfrentadas com boas políticas públicas. Mas que essa desigualdade econômica puxa outras, né? Ela puxa outras ou ela pode ser resultado de outras desigualdades que você tem na cidade e que vão fazer com que você tenha mais desigualdade econômica. Isso está no radar do Iplanfor? Permanentemente. Na verdade, é o nosso horizonte de médio e longo prazo é que Fortaleza seja capaz de ter reduzido essas desigualdades até 2040. Por isso que todo o PPA, chamado Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos, que é, digamos, é o plano de governo, sim, de cada governo que ganha, esse plano está vinculado ao Fortaleza 2040 e ao plano diretor, que é para justamente fazer com que a gente até 2040 tenha reduzido essas desigualdades na cidade. Muito bem, ficou bastante claro. Elcio, vamos fazer mais um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o vice-prefeito de Fortaleza, o presidente do PSDB no estado do Ceará e também superintendente do Iplanfor, aqui conosco no programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, que também é encontrado nas redes sociais. Elcio, para quem não anotou da primeira vez, como é que faz para chegar às suas redes? Fácil, no Instagram é @Elcio Batista, no Facebook é José Elcio Batista, também é super fácil, né? E para as redes do Instituto de Planejamento, né? Tanto pode ser acessada pelo Instagram, mas, sobretudo, se você fizer uma pesquisa lá e colocar Fortaleza 2040, você vai acessar o site do Fortaleza 2040 e lá você vai poder acessar o Implafor. Muito bem. Elcio, saindo um pouco do seu foco prioritário na Prefeitura de Fortaleza, isso que a gente discutiu aqui no primeiro e segundo bloco, ampliando um pouco mais, como está a gestão Sarto Nogueira? Olha, eu acho que está muito bem se a gente olhar e entender de onde é que nós começamos, onde é que nós estamos e onde é que a gente pretende chegar no próximo ano, né? De onde é que nós partimos? Nós partimos em 2020 de uma eleição em que a gente estava vivendo a Covid. Em 2021, de um ano ainda de Covid, de segunda onda, de terceira onda, de quarta onda, de quinta onda de Covid. Então, um cenário de incerteza, de insegurança, um cenário de pessimismo, de falta de perspectiva, de queda da atividade econômica no Brasil e no mundo, de incerteza em relação a como as atividades voltariam. Então, foi desse cenário que a gente partiu, né? E de um cenário em que a crise econômica que abalou o mundo todo impacta diretamente na receita tributária dos municípios, impacta diretamente na geração de riqueza e de oportunidades numa cidade como Fortaleza. Então, foi desse cenário, foi desse lugar que a gente partiu. Se você olhar esse lugar de partida e ver o que aconteceu até agora, em termos de retomada da atividade econômica, em termos de investimentos públicos nas políticas públicas na cidade de Fortaleza, em termos de criação de oportunidade, geração de emprego na cidade e de contínuo investimento em educação, saúde na cidade de Fortaleza, principalmente nessas duas áreas, mas também em infraestrutura urbana, você vê que a gente cresceu muito, em que a gente conseguiu sair de um cenário muito difícil e hoje a gente vive um cenário de muitos investimentos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. São 200 obras em andamento na cidade, além de centenas de serviços que estão sendo aperfeiçoados, principalmente com o uso intensivo de tecnologia, com o uso intensivo de inovação. Agora mesmo, essa semana, a gente vai lançar o Big Data Fortaleza, que é o quê? É uma grande estrutura de dados para resolver problemas que nós temos utilizando tecnologia, utilizando dados que são produzidos pela própria prefeitura. Mas para consumo interno vai haver acesso público? Como que vai ser? Na verdade, parte desses dados a gente vai publicizar, mas o Big Data essencialmente é para produzir boas políticas públicas, para enfrentar problemas que nós temos e que com o Big Data a gente pode resolver esses problemas e com muito mais eficiência, gerando mais equidade. Entendi. Elcio, você é um pensador, um analista de cenário, até por formação, e eu lhe pergunto, a partir daí, o fortalezense, o eleitor, ele coloca na balança a história da pandemia quando vai avaliar a gestão, quando ele percebe que a cidade poderia estar mais limpa, mais iluminada, com asfalto mais bem tratado. Você considera que ele dá esse desconto? Porque, por exemplo, para fazer aqui um contraste... ele deu lá atrás, agora governador, não dá mais não, agora já passou. O governador Camilo saiu melhor avaliado do que entrou, mesmo atravessando uma pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela influenciou as eleições. Todos os estudos demonstram isso. O Trump nos Estados Unidos, muitos acreditam que ele perdeu por conta da conduta dele na pandemia. Bolsonaro no Brasil, muitos
acadêmicos, intelectuais, pesquisadores. Você vai ver uma quantidade de pessoas que vai dizer que ele perdeu por conta da pandemia. É uma tese mais ou menos pacífica. Por conta da má condução. Isso. Os políticos que conduziram bem foram reeleitos ou fizeram sucessores. Os políticos que conduziram mal a pandemia perderam as eleições. Então, a pandemia influenciou o resultado das eleições no sentido de que esperava-se dessas pessoas que estavam à frente uma boa liderança. Veja, na ciência política já se tornou clássico de que quando é que você conhece um líder? Não é quando está tudo indo muito bem, é quando as coisas vão mal. Justamente porque a liderança faz com que você consiga enfrentar as crises. Então, toda crise é uma grande oportunidade para que uma pessoa que está no poder naquele momento demonstre toda a sua capacidade de liderança. Entendi. Então, alguns conseguiram fazer isso, outros não. Então, acho que só que a pandemia passou. Sim. Na cabeça das pessoas não tem mais pandemia. Isso. Aliás, e de um modo geral, a gente não tem mais pandemia. A OMS já retirou a questão da pandemia no mundo todo. Mas a gente precisa entender que as consequências dela continuam existindo. Só que a população ela está interessada que os governantes entreguem boas políticas públicas para que elas possam ter esperança, para que elas possam confiar nas instituições novamente, para que elas possam projetar a sua vida em relação ao futuro. Recentemente, a pesquisa do Datafolha apontou o quê? Que os brasileiros estão com medo, os brasileiros estão infelizes com a situação que estão vivendo e estão sem esperança em relação ao futuro. Olha o sentimento que está predominante na sociedade brasileira. Isso vai entrar na disputa do ano que vem, esse sentimento? Eu acho que sim. E vai entrar também em 2026. O sentimento das pessoas, digamos, está presente em qualquer eleição, seja no Brasil, seja no mundo. Entendi. E esse sentimento na eleição, ele pode influenciar, claro, o resultado. Então, o Brasil, se você for olhar, por mais que a gente, em relação a outros países do mundo, a gente possa estar numa condição relativamente melhor, mas os jovens do nosso país, eles cada vez mais acreditam nas instituições e na capacidade dos atores políticos de entregarem futuro para eles. Entendi. Esse é um problema sério que a gente está vivendo no presente. Entendi. Sobre as eleições do ano que vem, Elcio, de maneira geral, as pessoas notam que houve uma certa antecipação do processo de discussão. Queria lhe ouvir sobre isso e qual o cenário, que eu diria assim, possível que, na sua avaliação, deva acontecer no ano que vem em termos de candidaturas e de palanques. Você quer que eu fale como analista? Pode ficar à vontade. Inclusive como presidente do PSDB, pode ficar à vontade. Olha, eu acho que ainda tem muitas coisas para acontecer. Foi antecipado esse processo? No próximo ano. Eu acho que não é que foi antecipado. O problema é que você tem uma ruptura ano passado de um grupo político que se dividiu em vários grupos, digamos assim, se fragmentou absurdamente. E isso, claro, leva a que você tenha agitação no cenário. Alimenta o noticiário, né? Claro, isso vai ter agitação, isso vai ter debate, vai ter discussão, novos nomes vão surgir, novos atores políticos vão aparecer. Então, isso é tudo normal, não tem antecipação de nada. O que tem, na verdade, é uma busca, digamos, de um lugar ao sol. Cada uma dessas pessoas está buscando um lugar ao sol dentro do ambiente político. E, claro, quem está em condição de controlar o processo vai dizer que foi antecipado, então vou deixar para o próximo ano, porque está numa situação confortável. Não quer se expor, não quer debater, não quer errar, porque quando você entra num processo como esse, você pode errar. E essas pessoas não querem. Então o governador vai dizer o quê? Não, deixa para o próximo ano, não quero me envolver nisso não. Porque está numa posição confortável, não é ele que vai ter uma eleição daqui a 1 ano e meio, a eleição dele é daqui a 3 anos e meio. Então, entendi. Mas eu acho que esse processo ele vai gerar, claro, lá no próximo ano, um conjunto de candidatos. O Sarto é candidato à reeleição, você tem aí o capitão Wagner, você tem provavelmente a Luiziane Lins como candidata do PT, ou seja...
O Evandro Leitão está no páreo, na sua avaliação? Eu acho que está. Ele é um ator político, presidente da Assembleia Legislativa. Ele vai lutar e tem o apoio do Camilo, né, para derrotar a Luiziane dentro do PT. Então, acho que o PT ele tem seus próprios instrumentos, né, para a escolha dos candidatos, mas ele tem um padrinho forte, que é o Camilo Santana, né, e o Elmano também, que está apoiando o Evandro. Então, eu acho que vai ser um cenário internamente do PT que eles vão ter que trabalhar lá. Assim como dentro do PDT também. Falando do PSDB, Sim. O que eu posso dizer é que a gente está estruturando o partido, está reorganizando o partido. O partido ele tem um projeto que não vai ser para 2024, é um projeto de longo prazo. 2024 é um momento de um projeto mais longo. Né? Como eu falei, ninguém consegue atingir os objetivos propostos se você olha só para o amanhã. Você tem que olhar lá na frente e trazer esse projeto para o presente. Então, acho que a gente tem um projeto de 20 anos aqui no Ceará para o PSDB. É isso que está sendo construído. Também devagar, né, com calma, com tranquilidade. A gente vai começar daqui a pouco a fazer alguns encontros de planejamento de longo prazo para o partido no estado do Ceará, justamente para isso, porque a gente sabe que a condição do PSDB hoje é muito diferente do que já foi lá na década de 90, em que tinha o governador, era o partido mais importante. Era o PDT da época, né, digamos. Era o PDT da época, talvez até mais forte do que o PDT naquela época. Isso. Né? Mas era um partido que convivia com a oposição. Hoje, a gente está trabalhando, claro, porque nós queremos nos colocar como uma alternativa a esse modelo hegemônico que está aí. Nós queremos nos colocar com um projeto para a área de segurança pública, por exemplo, que é uma área que eu entendo, que eu participei, que eu estudei, né? E que eu sei que o Ceará não tem hoje. Hoje há um vazio de pensamento e há um vácuo em termos de políticas públicas na área de segurança pública. E eu acho que a gente não vai conseguir enfrentar os problemas que a gente tem nessa área. E, inclusive, isso vai atrapalhar o desenvolvimento econômico do Estado por conta da ausência de projeto. Entendi. O PSDB está dentro do arco de alianças do ano que vem, da base do prefeito? Olha, queremos continuar com o prefeito Sarto. Fizemos agora a convenção municipal, temos uma nova presidenta, que é a Camila Castro. Queremos trabalhar com o Sarto para... Aliás, diretório municipal, né? Diretório municipal. Queremos trabalhar com o prefeito e queremos continuar essa parceria aqui no município de Fortaleza com o PDT. Né? Sabemos que o próximo ano é quando será decidido a questão das coligações, mas acreditamos muito, em primeiro lugar, que o Sarto vai desejar que o PSDB esteja junto. Estivemos juntos o tempo todo, em nenhum momento nos contrapomos às decisões do prefeito, fomos aliados na eleição ano passado do Roberto Cláudio para governador, estivemos junto com o grupo do Sarto na eleição para governador, o senador Tasso Gereissati apoiou naquele momento a decisão do PSDB de estar ao lado do Roberto Cláudio, portanto estar ao lado do Sarto. Então queremos muito continuar essa parceria. Né? Acreditamos que ela será vitoriosa no próximo ano. Temos que trabalhar bastante, fazer as boas entregas que temos feito à população, investir ainda mais para que a gente melhore a performance na área da saúde, que eu acho que é o grande desafio, e o Sarto tem focado nessa área da saúde no município, mas temos muito a fazer em todas as áreas e estamos fazendo. Como eu disse, 200 obras em andamento na cidade de Fortaleza, nenhuma parada, todas em ritmo acelerado. A Praia de Iracema agora, por exemplo, vai ser entregue antes do prazo, né? Que é uma requalificação que vai trazer uma nova área de desenvolvimento urbano para a cidade de Fortaleza, novos investimentos para aquela área da Praia de Iracema. A UFC, o reitor da universidade, já anunciou o novo campus Iracema, lá na Praia de Iracema. Tem novos prédios sendo construídos na Praia de Iracema. Agora mesmo foi inaugurado um prédio residencial, será lançado um novo prédio residencial. Abriu um hotel novo na Praia de Iracema, o Tinto Hotel. Ou seja, uma quantidade de investimento está ocorrendo. Eu fui para lá justamente para desenvolver a área e isso está ocorrendo. Mas a Praia de Iracema é só um exemplo que gera muito emprego, gera muita renda, gera muita oportunidade para toda a cidade de Fortaleza. Porque
Porque os investimentos, quando as pessoas falam assim, investimento em turismo, na beira-mar, isso impacta no Bom Jardim. Porque as pessoas do Bom Jardim vão se empregar aqui na beira-mar. Entendi. Isso impacta no Janguruçu. O seu José, que está lá no Janguruçu, que tem uma mercearia no Janguruçu, é impactado pelo emprego que é gerado na beira-mar. Por isso que eu preciso investir na beira-mar. Agora, também, Erivaldo, quando eu olho de 100% do investimento público na cidade de Fortaleza, 93% está na periferia da cidade. Mas tem gente dizendo que o prefeito só olha para a área nobre, né? Inclusive gente política, etc. Isso faz parte desse jogo, do debate, digamos assim, do debate, porque as pessoas também, normalmente quem diz isso, vive na Aldeota e vive no Meireles. Aí diz porque não sabe o que está ocorrendo na periferia da cidade de Fortaleza. Agora, pega uma bicicleta e vai para a periferia de Fortaleza para você ver o que está acontecendo. Pega um carro e vai lá, pega um ônibus, vai na periferia. As pessoas estão saindo literalmente da lama, literalmente da lama. Pé na lama chamado, né? Chamado pé na lama. Estão tirando o pé da lama e estão indo para piso intertravado, com esgotamento sanitário e com drenagem. A gente, na gestão do Roberto Cláudio, ele fez um empréstimo e a gente está renovando o empréstimo agora com a CAF, Cooperação Andina de Fomento. No total, 1,5 bilhão de reais, mais ou menos. Para fazer, sabe o quê? Saneamento básico. Sabe por que a gente está fazendo saneamento básico? Porque a CAGES não fez. Esse debate Estado-Prefeitura vai para a campanha, para a gente finalizar? Vai para a campanha, claro. Toda campanha política é o momento em que você apresenta um conjunto de iniciativas que você vem desenvolvendo, quem está no poder. Entendi. Claro, quem está fora do poder vai fazer uma crítica. O problema é que muitas das críticas são desonestas. Muitas das críticas, elas não são ancoradas na realidade. Às vezes acabam caminhando no sentido de fazer uma crítica até pessoal. Entendi. Né? Quando no fundo, você tem que criticar projeto, você tem que criticar, são ações mal conduzidas, você tem que criticar, se for o caso, em determinada situação, corrupção. Né? No caso desse projeto, que vem desde a gestão do Roberto Cláudio, que eu tenho a honra de participar desde o seu início até agora, tenho certeza de que ele tem feito as melhores entregas para a população de Fortaleza. Muito a bem. realidade de Fortaleza hoje é muito diferente da realidade de 10 anos atrás, quando o Roberto Cláudio começou. Muito bem, José Elcio Batista. O nosso muitíssimo obrigado por hoje. Apareça outras vezes para a gente começar aí, seguir entendendo melhor a gestão Sarta, a sua presença, o seu papel na Prefeitura de Fortaleza. A gente agradece aqui em nome do Grupo Otimista de Comunicação. As suas rápidas despedidas. Eu que agradeço, Erivaldo, mais uma oportunidade que eu tenho de estar aqui, de estar debatendo, dialogando, falando sobre a cidade, mas também falando sobre outros assuntos. Também totalmente disponível. Quem quiser me encontrar, se não for aqui no Estúdio Otimista, pode me encontrar nas redes sociais. Legal, Elcio. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.